E aí pessoal, eu sou o Eric Souza do Engenharia 4.0 e essa é a nossa aula número 8 do projeto Transpolimentador Robotizado. Na aula de hoje, nós vamos aproveitar o detalhamento e o modelamento do eixo movido para fazer o modelo e o detalhamento do eixo motor. Mas antes de tudo, nós vamos montar aqui o mancal quadrado no suporte do nosso motorredutor e nós vamos montar os mancais ovais no restante do nosso chassi, para que a gente possa tirar a medida da face de um mancal até a face do outro e saiba o comprimento total correto do nosso eixo motor. Bora lá então? Solta a vinheta! E aí pessoal, vamos então para a nossa aula número 8 do projeto do Transpolimentador Robotizado. Antes de tudo, nós vamos abrir aqui o nosso detalhamento PRO02_003 do nosso eixo movido, para eu fazer aqui apenas uma alteração, duas alterações. Uma é dar dois cliques aqui onde está a Section A, tá? Para alterar aqui no prefixo, em vez de Section, vamos alterar para corte, né? Porque nós estamos no Brasil, né, gente? Então é corte em vez de section, tá? A mesma coisa aqui em section B, dá dois cliques ali, ou aperta em settings, né? Em vez de section, vamos colocar corte, ok? Se não abrir direto a label aqui para vocês, abram aqui, ó, section, label, tá? E altera aqui para corte, ok? Então corte A e corte PB. O que eu gosto de acrescentar, tá, pessoal? Porque isso eu sempre coloquei em todos os desenhos, tá? É escala. Então, tu clica duas vezes em Note ali, como eu já tinha escrito aqui, se nos de vocês não vai estar, então escreve a escala, espaço 1, 2.1, para ficar aqui escala 1 para 1, né? Tá? E vamos colocar aqui no corte PB também, ok? E também aqui em cima, ó, nesse nosso corte, porque ele está em escala 1 para 1. Né? Nesse nosso break aqui que a gente fez. E aqui nessa primeira vista, que ela não é escala 1 para 1, só larga ela ali, depois dá dois cliques e vamos alterar aqui para a escala 1 para 5, tá? Que é a escala desta nossa vista. Vamos confirmar, a gente aperta aqui com o botão direito aqui em Settings, General, Scale 1 para 5, ok. Então tá, aí já está o desenho então com as escalas, né? Para que fique normativo e quando a pessoa imprimir aqui o desenho no formato A2, se ele tem um escalímetro, né? Ele vai conseguir tirar as medidas aqui do eixo 1 para 5 e com uma régua normal, por estar em escala 1 para 1, ele vai estar em tamanho real e consegue tirar qualquer medida aqui do eixo, só o comprimento total aqui que não, pois tem um break aí, né? Ok, aqui na Section também vai poder tirar qualquer medida aí com a régua. Então é isso, o nosso modelamento aqui do eixo movido já está pronto, vamos dar um save. E agora, antes da gente fazer o aproveitamento dele para fazer o modelo e o detalhamento do eixo motor, vocês vão ver que é bem rápido, que dá para aproveitar, né? Então o desenho que a gente já fez para fazer o desenho do novo eixo, nós vamos montar aqui no conjunto, tá? Vocês abram aí o conjunto que a gente está fazendo. Vamos montar o mancal quadrado e os mancais ovais aqui nas outras partes do chassi, para que a gente tire ali o comprimento total e depois monte o eixo aqui, tá? Então vamos lá, Assemblies, né? E vamos em Add Component. E aí vocês vão selecionar o mancal quadrado, que é o mancal que eu mandei para vocês por e-mail, né? Então tem aqui, ó, mancal quadrado D40 SKF FY40WF, ok. Aí o mancal quadrado eu vou vir aqui, ó, em Select Object para largar ele já mais próximo aqui, ok, tá aí o nosso mancal quadrado. Eu vim agora em Assembly Constraints e eu vou selecionar aqui, ó, Concentric, tá? Porque aí do Concentric eu pego lá a parte do furo de trás lá do mancal e boto ele ali, ó. Ok, já foi um. Aí o outro aqui eu faço a mesma coisa. Ok. Meu mancal quadrado já está fixado ali, né? Na sua posição correta, tá, pessoal? Ó, começou a chover aqui, vocês vão ouvir um barulhinho aí, é barulho de chuva, tá? Hoje foi o dia que deu a chuva de pedra, que eu tive que botar os cobertores em cima do carro aí, para quem me acompanha nos extras. Mas deu tudo certo, tá? Não aconteceu nada no carro. O cobertor salvou da chuva de granizo.
Agora vamos acrescentar aqui os mancais ovais, tá? Então nós vamos ir aqui em Add Component, Open, mancal oval, ok. Vamos vir aqui em Select Object, podemos clicar aqui para ele já vir perto da posição, né? Ok. Viemos depois aqui em Assembly Constraints, Concentric. Eu posso selecionar aqui a parte de trás do furo do mancal e colocar aqui na frente do furo do meu chassi. Apply, depois fazer a mesma coisa com outro furo, né? A parte de trás com a parte da frente aqui. Ok, já está fixo meu mancal oval. Agora eu tenho que botar os outros dois, né? Eles vão na mesma posição do outro lá de trás, ó, vai por dentro, né? Então, Add Component. E aí nós vamos colocar o próximo mancal oval, ok. Eu estou colocando um de cada vez porque eu já coloco ele próximo aqui de onde ele vai ir, né? Fica mais fácil, eu já clico aqui a face onde ele vai ser montado, depois eu clico a face do outro, já fica mais próximo do local de montagem, né? Então eu clico aqui ó, no diâmetro ali por dentro, aí eu vou girar para clicar no diâmetro do chassi, né? Primeiro eu clico aqui no diâmetro na parte do mancal, para fazer o Assembly Constraint Concentric, né? E clico no diâmetro ali do furo da parte do chassi. Ok. Vocês entendem, né? Que eu fixo um furo e fixo o outro, logo eu estou fixando ele em todas as posições, porque o Concentric ele tanto fixa na posição do furo, quanto ele fixa no sentido, né, de distância. Então ele cola um diâmetro no outro. Quando ele cola um diâmetro no outro, quando eu faço eu deixo o oval, o mancal quase fixo, né? Ele ficaria com um sentido de rotação livre ainda. E aí quando eu fixo o outro furo aqui no furo do chassi, eu fixo realmente o mancal. Então os meus mancais aqui já estão fixos, né? Agora falta somente a montagem do último mancal aqui, para que a gente possa tirar aí o comprimento entre os mancais, né? Para criar o nosso eixo aí, o eixo motor. Então vou em Add Component, vou selecionar mais uma vez aqui o mancal oval, ok. E Select Object, seleciono aqui a face, ok. Venho em Assembly Constraints. E aí a minha primeira constraint, né, Concentric, aqui na parte de trás do furo do mancal e na parte da frente aqui do furo no chassi. Apply, ele está com sentido de rotação ainda livre, né? Então eu venho aqui na parte de trás do furo do mancal e na frente aqui do furo do chassi e deu, meu mancal já está fixo também. Então já estou aqui com o mancal quadrado, os mancais ovais fixos na sua posição. Olhem agora o que eu vou fazer, tá? Eu vou tirar a diferença de medida entre a face dos mancais ovais aqui que eu utilizei para fazer o comprimento do meu eixo movido para a distância entre a face aqui dos mancais do eixo motor, tá? Para tu ver a diferença de comprimento que eu tenho entre eles. Então eu vou medir primeiramente aqui dos mancais ovais, que é do eixo movido, né? Dessa face aqui, tá? Do mancal até a face do outro mancal, eu tenho 1342,6. Vocês lembrem que na aula que a gente modelou ele, a gente deixou 1 milímetro de folga para cada lado, né, até o início aqui do nosso anel elástico. Por isso a gente ficou com o comprimento de rasgo de anel até o outro rasgo do anel 1344,6, né? E agora no novo eixo movido aqui, eu vou tirar as medidas, eu venho em Analysis Measure, né? Clico na face aqui do mancal quadrado, aí eu vou lá e clico na última face do outro mancal oval, e eu tenho a distância de 1368. Como eu tenho mais 1 milímetro de folga em um mancal e mais 1 milímetro de folga no outro, eu vou ter o comprimento do eixo entre os rasgos de anel de 1370 milímetros, tá? Vamos anotar aqui, ó, vou deixar aqui no bloco de notas, 1368, né, mais 2, vou botar aqui o mais 2, igual, ver se tem o sinal de igual aqui, igual 1370 milímetros, tá? Vou dar um zoom aqui para enxergar bem.
Então, ó, 1.368 milímetros, que é a distância entre as faces do mancal, mais 2 milímetros, que é um de folga em cada lado, eu vou ter 1.370 milímetros de comprimento do eixo entre os rasgos de anel. Agora, quando a gente for aproveitar lá o eixo movido, a gente apenas altera essa dimensão, ele vai automaticamente alterar o comprimento do eixo, ok? Então, vamos deixar salvo aqui no bloco de notas, para a gente poder fazer a edição do eixo lá agora. Vamos deixar salvo aqui. E vamos abrir aqui então o nosso detalhamento do eixo movido, que é o PRO02_003. Tá? Ele já foi colocado aqui, né, os cortes e as escalas. Vamos fechar ele e vamos vir lá em Open primeiramente, tá? Para acessar a pasta dele. E aqui, ó, no eixo movido, eu vou apertar com o botão direito do mouse e copiar. Eu aperto com o botão direito do mouse e colar. Vocês podem dar aí o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Para que eu vou fazer isso? Para aproveitar esse eixo movido para se tornar o eixo motor. E o código que era PRO02_003, agora é PRO02_004, tá? Já está criado aqui a cópia do eixo, ok. Só que, por enquanto, eles são exatamente iguais, né? Aqui está o detalhamento. O que eu faço? Eu venho aqui em Application, Modeling, ele vai abrir a parte de modelamento do meu eixo. Se eu vir aqui na esquerda, aqui, ó, na árvore Impert Navigator, vai aparecer toda a árvore de construção dele, né? Os sketches, o Revolve, o Datum Plane, o sketch para fazer as chavetas, o Extrude aqui que foi feito o Subtract das chavetas, né? Então está toda a árvore de modelamento aí do nosso eixo movido, que agora é o eixo motor, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir nesse primeiro sketch, aperto o botão direito do mouse e dou um Edit. Ele vai abrir então aí o nosso primeiro sketch do eixo, tá? Onde eu tinha a minha distância aqui, ó, entre rasgos de anéis, o início do rasgo do anel até o início do rasgo do outro, a gente tinha a distância de 1344,6. Que agora, conforme o nosso notepad aqui, nosso bloco de notas, é 1370 milímetros. Então, nós vamos alterar aqui para 1370 milímetros. Ok. A gente já vai ter o nosso novo comprimento de eixo com a folga, tá, necessária. Eu vou dar um Finish Sketch e ele já aumentou aqui o comprimento do meu eixo, tá? Outra alteração que nós vamos ter que fazer aqui é no rasgo de chaveta, tá? Porque a roda dentada ela é mais larga que a roda movida. Então, no eixo motor eu tenho a roda dentada. Então, nós vamos ir aqui no sketch das chavetas. Eu aperto com o botão direito do mouse e dou um Edit. Esse lado aqui ele mantém igual, porque é o lado da roda movida. E o outro lado aqui, onde é o lado da roda motora, né, que é a roda dentada, eu vou alterar aqui a dimensão da minha chaveta, tá? Para 88. Por que 88? Ela era 68 porque eu tenho mais 12, né? Que é mais 6 em cada lado, e o comprimento total dava 80, porque o 80 é um padrão de comprimento de chaveta da norma, né? E aí agora outro padrão que tem comercial de venda é o 100 milímetros. E aí para ter 100 milímetros eu vou ter entre centros aqui 88. Como o meu raio aqui é 12, ó, 88 mais o diâmetro é 12, eu tenho 88 mais 6 dá 100 milímetros, que é o comprimento de chaveta que eu vou utilizar aqui para a roda motora. Então, na roda motora vai ser 100 o comprimento da chaveta e na roda movida 80, tá? Então, aqui eu já estou com a minha chaveta no comprimento correto e eu tenho que alterar aqui essa distância, tá? Da ponta da chaveta da ponta do eixo até o início da chaveta, que no nosso caso aqui vai ser 111,8. Deixa eu alterar aqui. Como que eu sei essa medida? Porque eu já fiz lá o esboço da minha roda motor e das rodas movidas, e aí eu sei que eu tenho que ter essa medida aqui para que a chaveta fique no centro da roda, tá? Ok, 111,8 para 88. Finish Sketch. Deu, automaticamente ela já vai para a posição, já aumentou. Essa chaveta aqui está maior do que essa, tá? Essa lá é da roda movida e aqui é da roda motora. A gente tem que tomar atento para isso agora na hora de montar lá no nosso conjunto, tá? Vamos salvar ele aqui. E agora é que vem o pulo do gato, galera. Yes. Que é, quando eu volto aqui em Application e vou para o Drafting,
O meu detalhamento, ó, ele está mantendo o mesmo, se vocês forem ver aqui, ó, 112.2, 68, não alterou o comprimento, não alterou nada, tá o mesmo detalhamento de antes. Eu vou vir aqui, ó, na esquerda, aqui na árvore, onde eu estou em Sheet, e eu posso, se eu vir em cada vista aqui, eu posso fazer cada vista separada, mas eu posso vir aqui no Sheet direto, com o botão direito do mouse, e dar um Update. E ele vai dar um update automaticamente em todas as vistas, tá? O que acontece é que algumas dimensões se perdem. E as dimensões que se perdem, elas ficam pontilhadas, ó. Tá vendo, galera? Ficam pontilhadas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nessas dimensões, por exemplo, apertar Edit, tá? E aí ele diz aqui, ó, ele perdeu a primeira e a segunda e o segundo objeto, né? Então, o primeiro objeto, eu vou clicar aqui, ó, bem no início da chaveta e o segundo objeto no final da chaveta. Close. Ele já está com a minha medida aqui agora correta, tá? Não está mais pontilhada. O 112.2, botão direito do mouse, Edit. Ele só perdeu um dos pontos, tá? O segundo ponto, ele ainda, ó, esse que tá o pontinho aqui, que é o Second Object. Podem ver aqui, ó, tem First Object e Second Object. O Second Object, que é o segundo, ele tá ok. Ele se perdeu do primeiro. Então, a gente vai lá no primeiro, eu vou aqui no final da linha, aqui, eu vou clicar Close. Ó, já estou ali, o 112.2 já está correto também. Esse aqui é o diâmetro 40 trefilado. Aperto o botão direito do mouse, Edit. E ele perdeu apenas o primeiro, ó, o segundo aqui ele mantém, e o primeiro objeto, que é aqui, ele se perdeu. Eu dou um clique ali, Close, e já estou com o diâmetro 40 trefilado, né, normal novamente. E essa minha medida aqui, eu não lembro se no outro lá a gente não colocou o diâmetro, depois a gente pode arrumar, tá, pessoal? Mas eu vou clicar aqui, ó, vou dar 2 cliques nele para colocar diâmetro também, ó, que aí... Tá, primeiramente vamos selecionar aqui o Second Object, ele tem o primeiro, o segundo que ele se perdeu, vamos dizer para ele qual é, ok, e agora vamos arrumar ele aqui, ó, vamos dar 2 cliques, e aqui, ó, eu clico aqui nessa setinha, e eu vou no último aqui, ó, que é Cylindrical, ok, para quê? Para aparecer o diâmetro aqui, ó, diâmetro 37.5, tá? Está com a tolerância correta, o resto das medidas estão tudo conforme. Vamos diminuir esse aqui, traz para lá. Aqui está errado, ó, pessoal, 68, não é 68, né? Como a gente viu ali, é 88, então vamos dar Edit, First Object, que é aqui, e o Select Second Object, que é no final da linha ali. Ok, 88. Vocês podem ver que perdeu o Center Marks também, depois a gente coloca, tá? Seleciono aqui essa outra medida que também está errada, botão direito do mouse, Edit. Ela perdeu somente o primeiro objeto, o segundo ainda está assinalado lá. Então, o primeiro objeto é aqui no início da linha, 111.8. Correto, só falta então aqui o final, ó, esse diâmetro 40 trefilado aqui, que está fora. Edit. Ele perdeu só o First Object, o segundo está completo, então vamos selecionar essa linha aqui, ok, tá? E essa outra cota aqui que está perdida também, botão direito do mouse, Edit, ele perdeu só o Second Object, então o primeiro aqui está selecionado, selecionamos o segundo, ok. E vamos aproveitar aqui, ó, dar 2 cliques e colocar Cylindrical, Close, tá? Ajusto aqui a cota. A outra está lá para cima, esse diâmetro 40 pode ficar para cima também, não tem problema. Então tá, galera, agora eu já consegui aproveitar, essa medida de total aqui já foi alterada, ó, 1381.3, aqui já foi alterado também, 1381.3, as chavetas estão corretas, né, não foram alteradas. Então, galera, tá terminado aí o nosso detalhamento, já foi aproveitado o do eixo movido para o eixo motor. O que tem que alterar também, aqui ó, no nome já alterou, ó, PRO02_004, eixo motor, e tem que alterar aqui o comprimento da matéria-prima, que agora, ó, 1381.3, tá? Eu vou colocar, eu até vou alterar depois lá no movido também, essa outra alteração que a gente deve fazer,
que na matéria-prima de barra redonda, onde nós temos que usinar a face do eixo, nós temos que deixar pelo menos 5 milímetros de sobremetal, tá? Porque a gente vai perder um pouco de metal na usinagem da face do eixo, para garantir que essa face esteja paralela com o eixo, tá? Então, perpendicular com o eixo. Então, a gente sempre bota pelo menos 5 milímetros de sobremetal na matéria-prima para garantir que eu vou poder usinar a face e ainda vai sobrar material suficiente para o comprimento total do meu eixo. Então, eu vou alterar aqui, ó, em vez de 1381.3, eu vou botar 1386 milímetros, tá? Vamos dar 2 cliques aqui e vamos alterar para 1386 milímetros. Então, essa é a dica top aí da aula de hoje, ó. Qualquer usinagem de eixo, deixar pelo menos 5 milímetros de comprimento a mais de sobra para fazer a usinagem das faces, tá? Porque às vezes o eixo ele vem cortado e esse corte ele não é exatamente perpendicular com a barra. Então, eu preciso usinar a face para garantir a perpendicularidade da face em relação ao corpo do eixo. E essa usinagem da face, ela pode diminuir o tamanho da minha matéria-prima. Então, deixar sempre 5 milímetros de material sobrando, né, na matéria-prima para esta usinagem, ok? Sobremetal, a gente chama, né? E então, está salvo aqui o nosso eixo motor. Tá com o comprimento certo, tá tudo certinho, tá com todas as cotas, nenhuma mais se perdeu. Vamos salvar. E agora nós vamos montar ele novamente lá no conjunto, né? Então eu vim aqui para o conjunto de novo e vou montar ele aqui. Vou vir em Assembly, Add Component, Open, Eixo Motor, ok. Tá aqui já o eixo motor, né? Então, ok. Assembly Constraints. Vamos ver qual lado da chaveta maior. Essa aqui é a chaveta maior, né? Ali está a chaveta menor. Por que eu preciso saber? Porque a chaveta maior tem que ficar aqui do lado de cá, né? Que é o lado da roda motora, tá? Por que aumenta o comprimento, né? Porque eu tenho essa chapa aqui, né? Onde vai o motorredutor e vai esmancar o quadrado. Por isso que aumenta o comprimento do eixo. Então, eu posso simplesmente vir aqui em Touch Align, aí chegar aqui no eixo, pegar o centro dele e pegar o centro aqui do mancal. Aí o eixo já vem aqui para o mesmo centro do mancal, né? Dou um Apply, e aí eu venho aqui em Distance, e eu dou uma distância aqui da face do mancal até a face aqui do início do meu rasgo, que é 1 milímetro, né, gente? Que é o nosso 1 milímetro de folga. E ele monta lá com 1 milímetro de folga, e no outro lado é para eu ter também 1 milímetro de folga. Muito bem, gente. A chaveta aqui está no centro da nossa roda movida e essa chaveta aqui é maior porque eu tenho uma largura maior aqui da roda motora, tá? Então, muito bem, está certinho aí nosso eixo motor, está certinho nosso eixo movido. Vou dar um OK. Eu vou vir em Ctrl W, né? Vocês podem ir ali em View, Show and Hide e aí tirar aqui os Assembly Constraints. Tirar os datums, né? Tirar sketches se quiser, close, e aí a gente já está aqui com o nosso transpolimentador já com os eixos montados, né? E já está com aproveitamento também dos detalhamentos, já estamos com detalhamentos prontos, tanto do eixo movido quanto do eixo motor. Nós temos o detalhamento já do nosso suporte aqui do motorredutor. Nas próximas aulas nós vamos fazer aí o modelamento vamos modelar as chavetas, vamos montar as chavetas para poder fazer o modelamento da nossa roda movida, o modelamento da nossa roda motora, montar todas as rodas ali, depois colocar os parafusos também, montar o nosso motorredutor, fazer o modelamento do nosso pinhão, montar o nosso pinhão, detalhar as rodas, né? Montar a nossa caixa de peças ali, botar todos os parafusos, os batentes e completar finalmente aí o nosso transpolimentador robotizado. Então, galera, eu só vou pedir para vocês aqui, ó, a mesma coisa que a gente fez no nosso detalhamento do eixo motor, deixar mais ou menos 5 milímetros de folga ali para o sobremetal também no eixo movido, tá? Muito obrigado para quem assistiu a aula até aqui.
Tá? Espero que estejam gostando aí do nosso conteúdo, do nosso projeto aí do Transpolimentador. Vocês podem ver que no meio das aulas, além de estar ensinando software, ensinando sobre o projeto, eu vou atrás do catálogo, mostro as medidas ali do catálogo do fornecedor, mostro a norma, eu dou algumas dicas aí também, né, sobre o acabamento, eu dei dicas aí sobre tolerância, sobre escala, hoje teve a dica aí do sobremetal, sempre para eixo, sempre deixar um sobremetal de 5 milímetros. Então, né, espero que estejam gostando aí do conteúdo e até a aula que vem. Abraço!